Filho, bom dia. Tá na hora de acordar. Tá na hora de ir pra escola. O dia a dia é bem corrido. Tenho que me organizar para não perder o horário, para tomar café com meu filho, para levá-lo até a escola e não perder o horário do trabalho. O trabalho é muito importante para mim. Estuda, tá, meu filho? Você sabe que estudar é importante. Acabei de chegar, já vou te enviar um relatório. Tenho que me desligar de casa, do mundo lá fora, e focar aqui e dar o meu melhor. Oi, filho, cheguei. No trabalho eu tenho todos os benefícios, então a carteira assinada, eu tenho plano de saúde, tenho gratificação, temos participação dos lucros, que é trimestral, e alimentação, vale transporte, tudo direitinho. O trabalho, ele dá dignidade pra gente. Dignidade da pessoa humana é um princípio orientador das relações, todas as relações, inclusive as relações de trabalho. Está na Constituição como um fundamento da República, um fundamento do Estado Democrático de Direito. E, apesar de ser algo sedimentado, consolidado, na prática, nós precisamos refletir sobre o que é dignidade. No âmbito da relação de trabalho, refletir como podemos humanizar o trabalho. Uma relação de trabalho ela só pode ser digna se a remuneração for digna. Se houver um trabalho seguro, um trabalho protegido, um trabalho que promova a saúde, que permita a esse trabalhador, a essa trabalhadora, a realização de sua vida, de seus potenciais de desenvolvimento, então a dignidade ela vai trazer a esse trabalhador, a trabalhadora, esse reconhecimento do seu trabalho como uma possibilidade, uma potencialidade de se realizar enquanto ser humano. Trabalho decente, para mim, é um trabalho que me respeite, que me respeita como trabalhadora, como mulher, que acordo cedo, que pego ônibus, que trabalho muito para poder ter uma qualidade de vida. Então, esse é um trabalho digno para mim. Uma grande preocupação atual em relação ao trabalho é o adoecimento mental de trabalhadores e trabalhadoras. E a Organização Mundial de Saúde tem compreendido que a relação saudável no trabalho é fundamental para a promoção de saúde mental. Em 2022, pela OMS, foram publicadas diretrizes norteadoras do que seria então formas de promover a saúde mental das pessoas. E eles enfocaram, junto à Organização Internacional do Trabalho, justamente a existência de ambientes de trabalho sadios, em que não haja assédio moral, em que não haja assédio sexual. Eu trabalhei numa empresa onde o próprio dono da empresa, que era o chefe, ele gritava com os funcionários, ele xingava, ele batia na mesa, então isso era muito ruim, onde eu mesma não tinha um convívio direto com ele, mas que via aquilo com os colegas, onde eu decidi não ficar naquela empresa. Eu vi pessoas sendo humilhadas, elas eram assediadas moralmente e onde elas ficaram doentes. Em 2019, a Organização Internacional do Trabalho estabeleceu a Convenção 190. Essa é a primeira norma internacional que fornece uma estrutura comum para prevenir, remediar e eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho, incluindo a violência de gênero. Para entrar em vigor no Brasil, a convenção precisa ser ratificada. A Justiça do Trabalho aprovou moção de apoio ao regramento.
Em 2023, o país iniciou o processo de ratificação. A Convenção 190 ela é essencial para a justiça de trabalho, para qualquer ramo do Poder Judiciário, porque ela incorpora a ideia de igualdade em todas as vertentes. Então você tem uma política pública, inclusive internacional, que reconhece que a vulnerabilidade é um fator de concentração de forças no Poder Judiciário. É importantíssima a Convenção 190. Eu já cito em votos, mas sei que legalmente, à luz da Constituição, ela ainda precisa ser incorporada. A ideia central da Convenção 190 é uma política de não deixar ninguém para trás e de igualar as pessoas. O princípio da dignidade da pessoa humana é transversal em qualquer relação de trabalho, qualquer relação de trabalho decente. O grande desafio é dar concretude a ele. O programa Trabalho Seguro ele é o maior programa de conscientização que eu conheço de um tema transversal. A ideia central do programa, que era a ideia da criação, eu posso dizer, e é a ideia de 2024, é promover diálogo social, conscientização, para aí sim ter um papel relevante de prevenção de acidente de trabalho. Eu acho que um marco referencial para a gente falar em programa de trabalho seguro foi exatamente a Emenda Constitucional 45 de 2004, que trouxe de forma definitiva para a Justiça do Trabalho a competência para analisar acidentes de trabalho, a relação entre o empregado e o empregador. Em 2012, foi instituído o Programa Trabalho Seguro por uma resolução 96 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que exatamente foi se entendendo que não bastava julgar, que era necessário ter uma postura mais proativa, no sentido de trazer outros setores da sociedade para acabar com essa mazela que são os acidentes de trabalho. Então, em 2012, sob o comando do ministro João Oreste Darazan, então presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tomou a iniciativa de trazendo outros setores da nossa sociedade, também institucionais, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, INSS, centrais sindicais, as representações patronais, buscando um esforço para poder criar um ambiente que permitisse você fazer políticas de combate para a erradicação dos acidentes de trabalho. A redução do número de acidentes de trabalho passa, em primeiro lugar, pela educação dos trabalhadores. Em segundo lugar, educar e conscientizar os empresários para a necessidade de investir em prevenção. Acima de tudo, o que nós queremos é despertar a consciência cívica da nação para esse gravíssimo problema. De 2012 a 2022, 2.293.297 pessoas com carteira assinada foram afastadas do serviço por sofrerem acidentes laborais no Brasil. A cada 51 segundos, um acidente de trabalho é notificado. Uma pessoa morre pelo mesmo motivo a cada 3 horas e 47 minutos. No Brasil, nós temos uma média superior a 6 mortes por dia. Isso é um massacre, né? 6 pessoas que saem para trabalhar e morrem, sem falar dos vários que ficam lesionados de forma permanente, muitos com a redução da capacidade de trabalho. Essa política que o Tribunal Superior do Trabalho adotou com o Programa Trabalho Seguro é extremamente relevante para toda a sociedade. Eu tenho 53 anos, em 2013 sofri um acidente de trabalho. Eu trabalho na área de técnico de eletrônica, instalação de equipamentos eletrônicos, manutenção. Sofri um acidente e parece que é um acidente besta, uma altura de 3 metros de altura, se for muito, mas foi um acidente de forma grave. Vim ficar com sequelado definitivo, fiquei 5 meses afastado do trabalho, fui readaptado na mesma profissão, mas com uma sequela grave de cotovelo no meu braço direito. Tá? Se você olhar aqui, ó, ele é até mais alto aqui, mas isso aqui é uma prótese que vem daqui até aqui assim, e aqui tem vários parafusos. Eu perdi muito movimento. O meu movimento que eu tenho no braço hoje é esse, ele não estica e também não encolhe. Eu só tenho esse movimento no meu braço. Nós não tínhamos equipamento, nós não tínhamos EPIs, nós não tínhamos os custos necessários para poder exercer atividade em altura,
espaço confinado, segurança na rede elétrica, que chama NR10. Isso nós não tínhamos. A partir de 2013, após o meu acidente, foi um divisor de águas que a empresa então passou a nos fornecer todos os cursos que nós tínhamos que ter, que é NR33, que é espaço confinado, NR35, altura, e NR10, que é na área de segurança de elétrica, tá? E também todos os EPIs necessários para desenvolver a nossa função. O primeiro caminho para combater acidente de trabalho é a prevenção. É a porta de entrada. A prevenção ela se dá sob várias formas. Um trabalho de conscientização, um trabalho de aproximação, um diálogo social. O trabalho seguro ele teve um avanço também de normatização. Um dos grandes avanços de normatização foi a criação de um tema por biênio. E esse tema por biênio ele consegue ser contemporâneo aos debates da sociedade sobre saúde e segurança sobre o meio ambiente como um todo. O programa Trabalho Seguro debateu os impactos da informalidade na saúde e segurança durante o seminário Democracia é Inclusão. Há muitas pessoas na informalidade. Então, nós precisamos falar dessa informalidade porque alcança mais quase 40% da sociedade. Então, estamos falando aí de uma maioria da população que simplesmente não tem acesso a ambientes de trabalho seguros e sadios. A ideia do Abril Verde, por exemplo, que é uma ideia muito interessante, surgida de uma movimentação de sindicatos relacionados à saúde e segurança, ela traz um tema que fica em foco durante um mês. Não é que a gente só previna assim trabalho em abril, mas imagine a repercussão da imprensa de um mês inteiro de ações no Brasil inteiro buscando divulgar o tema. Então eu acho que nós avançamos na formação de uma cultura de prevenção. O trabalho decente ele engloba não apenas um ambiente de trabalho seguro, como a proteção contra o trabalho escravo, combater o trabalho escravo, que também é uma das metas da Agenda 2030, a chamada Agenda 2030. O trabalho digno e o crescimento econômico constam na meta 8 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas elevou o conceito de trabalho decente à posição central para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na Agenda 2030, em especial o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Para além das atividades jurisdicionais, a promoção do trabalho decente no âmbito da Justiça do Trabalho é ainda objeto dos programas Trabalho Seguro e de erradicação do trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Sem trabalho decente, não há democracia. Trata-se de condição fundamental para a superação da pobreza, para a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, surge a Justiça do Trabalho como guardiã por excelência do valor social do trabalho como instrumento de emancipação, cidadania e construção da identidade. Um visionário que fez do combate ao trabalho infantil e a promoção dos direitos da infância a sua missão de vida. Em mais de 30 anos, à frente da Fundação Bachpan Bachao Andolan, Movimento para Salvar as Crianças, em tradução literal, Kailash resgatou mais de 80 mil crianças e milhares de adultos mantidos em condições análogas à escravidão. Além de resgatar 80 mil crianças, milhares de adultos, Kailash nos resgata o ânimo e a determinação de lutar pela construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, onde a dignidade não dependa da cor da pele, da etnia,
da identidade de gênero ou da fé que se professa. Decent work could be achieved when the workers as well as the employers have that kind of relationship where everybody respect the principles of decent work, means the principles of freedom, equity, dignity and safety. But equally important is that we have to have the policy framework to implement the principles of decent work at workplace. Decent work will bring about sustainability in the society, democracy, better governance, and overall better protection and shared prosperity. Chay Suruí, ativista ambiental, defende a visibilidade aos povos indígenas e respeito aos direitos humanos. O próprio Tribunal do Trabalho, ele tem uma importância muito grande quando a gente fala na questão do direito dos povos indígenas, quando a gente vai falar dos tratados mais importantes para salvaguarda nos nossos direitos, a gente vai falar exatamente da Convenção 69, que vai falar do consentimento livre, prévio e informado, que é essencial para a garantia dos nossos direitos e para a garantia daquilo que está previsto na nossa Carta Magna, na Constituição, porque o nosso direito ele é constitucional e ele é originário, ele é cláusula pétrea. E hoje a gente vem clamando, como eu disse, não só pelo direito da gente viver, mas pelo direito da floresta continuar viva também, porque essas consequências vão chegar para todos nós, já estão chegando. Relatório da OIT, divulgado em abril de 2024, alerta que mudanças climáticas criam graves riscos para a saúde de 70% dos trabalhadores no mundo. Climate change is changing everything. It is causing deaths, injuries and diseases for workers everywhere. 2.4 billion workers are exposed to excessive heat at work every single year. And the total number has gone up over 35% over the last 2 decades. Excessive heat kills around 19,000 workers and injures around 23 million workers every year. Quando você fala em segurança no trabalho, você fala em meio ambiente. Hoje o tema que o Brasil discute em 2024 é meio ambiente após um desastre ambiental. Eu quero lembrar que anteriormente a discussão que o Brasil tinha sobre meio ambiente também era um tema relacionado à saúde e segurança do trabalho, que era os maiores acidentes de Mariana e Brumadinho. O programa trouxe o tema para o centro do debate. E ao trazer o tema para o centro do debate, contribuiu para que se avançasse em conscientização. Uma das estruturas do trabalho decente é que ele seja sustentável, que é a questão do trabalho verde, que traga uma sustentabilidade para a sociedade. Então também isso fica muito interligado e o programa Trabalho Seguro tenta fazer essa ponte com todos esses programas e com todas essas políticas que são necessárias para o maior respeito à dignidade do trabalhador. Em agosto de 2023, o presidente do TST lançou a Política Judiciária Nacional de Trabalho Decente. A política engloba os programas de enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e proteção ao trabalho do migrante e o de equidade, raça, gênero e diversidade. Quando a gente fala de trabalho decente, nós precisamos enfrentar todas essas frentes, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a questão do migrante, os migrantes que ficam realmente excluídos muitas vezes de políticas públicas de promoção de trabalho decente. Também a questão do trabalho análogo à escravidão, ou o trabalho escravo propriamente dito, é o trabalho escravo moderno em suas configurações atuais. Outra questão a ser enfrentada é o trabalho infantil. O TST, por meio do Seminário Internacional Trabalho Decente, debateu a questão da subnotificação dos casos. Levantamento da OIT estima que no Brasil, mais de 750 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhem. Em todo o mundo, o número chega a 160 milhões.
mas os dados podem ser muito maiores. Segundo o pesquisador e professor da Universidade de Zurique, na Suíça, Guilherme Lachan, a subnotificação compromete tanto a fiscalização quanto a formulação de políticas públicas. A metodologia da Organização Internacional do Trabalho pede que as entrevistas sejam feitas com os adultos, né? Não diretamente com as crianças. E, naturalmente, os adultos têm motivações econômicas ou sociais para não revelar se os filhos trabalham, né? Então, quando eu pergunto para um pai se seu filho de 5 a 17 anos trabalha, em muitos casos ele vai dizer que não. Pode ter custos diretos, do tipo o conselho tutelar aparecer na porta dele, ou custos indiretos, né? Perder a sua fonte de sustento porque ele diretamente ou a empresa para a qual ele fornece foi punida. De 1995 a 2023, foram encontradas 63.516 pessoas em condições análogas à de escravo, segundo o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. No período, a média de resgatados por ano foi de 2.104 pessoas. Apesar dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né, colocar metas claras para a promoção do trabalho decente, para a promoção do trabalho feito, respeitando a dignidade das pessoas envolvidas, a gente está muito longe, não só de alcançar a meta, mas também desses patamares mínimos relacionados a direitos humanos. Em setembro de 2023, análise da OIT sobre os progressos para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 8 revelou que há muito a fazer, especialmente em questões sociais e ambientais. Como indicadores, eu citaria 3 elementos básicos, né, que estão no ODS, estão nas metas do Objetivo Sustentável, na 8.7, e talvez sejam 3 indicadores muito claros de que o quão longe nós estamos para alcançar. Diz respeito ao trabalho escravo contemporâneo, diz respeito ao tráfico de pessoas e diz respeito ao trabalho infantil. Né, novamente, a gente imaginava que no início do século XX estaríamos numa curva muito acentuada para a erradicação desses 3 crimes contra a humanidade, que também são crimes contra os trabalhadores. E, infelizmente, apesar de conquistas em diversos países, como no Brasil, que reduziu o trabalho infantil, que reduziu o tráfico de pessoas, que vem combatendo o trabalho escravo, a gente vê esses problemas se mantendo exatamente por conta da competitividade do mercado, da busca por corte de custos, pelo dumping social, pela concorrência desleal. Nós vemos grandes marcas globais, nacionais, se beneficiando dessas formas de exploração. Para quê? Para aumentar seu poder de competitividade numa economia globalizada, cortando custos onde é mais fácil para eles, exatamente junto aos trabalhadores. E cortando custos de forma tão agressiva e de forma tão violenta que acaba cortando o mínimo de dignidade que essas pessoas teriam direito. Em relação ao papel das empresas na discussão do trabalho decente, né, nessa agenda de trabalho decente, acho que a gente tem que pensar diferentes maneiras de entender como as empresas são chamadas para esse debate, né? De que forma as empresas estão inseridas numa agenda de condição de trabalho decente. Então, primeiro, uma empresa ela é inserida nesse tema na medida em que existe uma regulamentação. Então, tanto as nossas legislações trabalhistas quanto a Constituição Federal exige que a empresa olhe para essa temática e trate essa temática da melhor maneira. É claro que se a gente tiver um judiciário atuante condenando essas violações, compreendendo o papel dele, tanto na promoção de direitos quanto na defesa de direitos, existe sim uma preocupação das empresas em termos a litígio, questões relacionadas ali, riscos econômicos e de litígio, né? Porque processo nunca é bom, nunca é interessante para a empresa, tanto para sua reputação, mas também em termos financeiros. O programa Trabalho Seguro se insere aí. Se a gente tem uma exigência, se a gente tem uma compreensão das empresas, que tem leis que têm que ser respeitadas, quando um programa vem e atua de maneira condizente, presente, realmente trazendo para a agenda de responsabilização, as empresas entendem que, pera lá, eu não só tenho uma exigência, como se eu não cumprir, eu sou responsabilizado. Este ano, a 112ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, Suíça, abordou a promoção da justiça social e o trabalho decente. Trabalho decente é uma maneira de buscar
equilibrio entre el desarrollo económico y el progreso social de una manera armónica. Y comprende 4 objetivos. El primer, crear empleo, porque es la manera de luchar contra la pobreza. Segundo, un enfoque sobre las normas fundamentales para los trabajadores, incluso la salud en el trabajo. Hay una declaración de la OIT sobre los derechos fundamentales al trabajo que incluye hoy el trabajo sano. Tercero, extender la protección social, especialmente la seguridad social, verticalmente, es decir, con otros beneficios contra otros riesgos, pero también horizontalmente para más gente, incluso los autónomos, como decimos, los independientes. Y 4, el diálogo social entre los sindicatos y los empresarios para tratar de crear un consenso. Decente significa es suficiente, es el mínimo, es suficiente. Digno es ya uma etapa superior. Os tribunais regionais do trabalho de todo o país promovem ações sobre saúde e segurança do trabalho. No comando dessas ações estão gestores nacionais e regionais. A equipe do Programa Trabalho Seguro desenvolve práticas voltadas a medidas que contribuam para a redução do número de acidentes de trabalho. 7 metas nacionais constam no Programa Trabalho Seguro. A meta 6 prevê fomentar e institucionalizar no âmbito regional parcerias entre o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e demais programas e ações voltados ao combate ao trabalho escravo e à promoção da inclusão e diversidade, como formas de criação de agenda local para o trabalho decente. Para atingir essa meta, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, em parceria com a Cultura Hip Hop, criou um grupo de trabalho para a realização de projetos que combatam a pobreza e promovam a equidade racial, social e de gênero. A Construção Nacional da Cultura Hip Hop é a maior coalizão de hip hop hoje da América Latina. E nós, como signatários dessa construção, provocamos o TST na pessoa do ministro-presidente Lélio Bentes e também do ministro Vieira de Mello a entender o papel que o TST teria no desenrolar de projetos socioeducativos, entendendo que hoje o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil e o trabalho infantil, ou seja, o combate a esse tipo de violência, é uma das pautas prioritárias do TST. A gente aposta na aprendizagem, né? E a aprendizagem como formato não só de geração de trabalho e renda decente, mas também como continuidade, né, desse processo de ensino e busca do conhecimento. E nesse sentido, processos que culminam em reflexões que vão acerca do combate ao racismo e do reconhecimento do próprio racismo entranhado dentro do seu próprio eu, né, ajudam a fazer com que projetos e gestores e empresas tenham, sim, esse olhar acerca da diversidade, acerca da igualdade racial e do combate ao racismo. Ao longo desses 12 anos, o Programa Trabalho Seguro firmou diversas parcerias com instituições públicas e privadas para formular e executar ações para o alcance do trabalho decente. Assim, esse programa ele tem sido muito feliz no sentido de angariar parcerias em vários aspectos, pelas escolas, visitas às escolas, articulações de grupos de trabalho interinstitucionais, a celebração de convênios com escolas para poder levar a matéria do trabalho seguro, do ambiente de trabalho saudável. Então essa foi muito feliz essa iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e a cada ano ela tem ganhado mais relevância. Ainda há muitos frutos a serem colhidos, né, e muitas sementes a serem plantadas para que a gente possa realmente chegar num ambiente de trabalho saudável. Então, o objetivo de programas como esse é trazer a paz social antevendo problemas. Então, você tem um diálogo que antevê acidentes, um diálogo que antevê futuras questões relacionadas ao trabalho decente. Também se insere, por exemplo, no contexto de conciliação, que tem sido tão fortalecido.
Essas ações do Poder Judiciário, um Poder Judiciário que não é apenas dentro do gabinete, é um Poder Judiciário na rua, por assim dizer, sem dúvida nenhuma, são ações inovadoras e num caminho do trabalho decente. Eu penso que a forma como uma sociedade cuida das pessoas que trabalham diz muito sobre essa sociedade. E para mim, ver iniciativas como o Programa Trabalho Seguro, a compreensão de que a Justiça do Trabalho não está aqui só para garantir a reparação, mas também para colaborar com a prevenção, é um sinal muito positivo de que é possível mudar, é possível transformar, é possível criar condições favoráveis para que o trabalho possa ser um meio de vida e não um meio de morte. Trabalho digno é o trabalho com remuneração justa, limitação de jornada de trabalho e, portanto, direito à desconexão. É o trabalho inclusivo e sustentável. É o trabalho sadio e protegido. Isso é trabalho decente.